Aqui foi uma simulação que nós realizamos aqui no laboratório, buscando entender melhor o processo de transição. Então, o processo de amplificação de perturbações, formação de instabilidade de Kelvin-Helmholtz, linhas de corrente estão mostradas na cor preta, e o valor de um escalar passivo, que é a linha preta central, módulo do campo do gradiente de pressão, que está variando entre o azul e o vermelho, e o que nós procuramos, então, evidenciar aqui é como que aparecem aquelas cristas e vales. Aqui no item A, na figura A, nós estamos na primeira interação. O primeiro passo de tempo. Quando convergiu, nós plotamos essa imagem. Sobre a condição inicial, nós injetamos uma perturbação do tipo um ruído branco. E observe, então, que em t igual a ΔT, ou seja, em t igual a 10 a menos 4, 10 a menos 5 segundos, o comprimento de onda mais amplificado já tinha sido selecionado. Está aqui, ó. Aqui as cristas, né, os altos e baixos do campo de pressão. E a gente percebe, então, que tem a presença de baixa pressão, alta pressão, e eles se alternam. De tal forma que, à medida que as instabilidades, essa estabilidade progride, esse gradiente de pressão se intensifica. Então, é um processo, veja, a não linearidade, que não pode ser evidenciada com a teoria de estabilidade linear. A teoria de estabilidade linear permite a gente perceber o início da transição. Tá? A gente não obtém a evolução ao longo do tempo, porque aí entra as não linearidades. E aqui nós estamos evidenciando um tipo de não linearidade, que é o fato que o campo de pressão amplifica a instabilidade, mas a instabilidade intensifica as variações de pressão. É o acoplamento entre a pressão e o campo de velocidade. E esse processo vai ser intensificado à medida que as instabilidades vão se multiplicando, que nós vamos visualizar logo mais. Então, isso aqui é muito interessante, pessoal, de observar que isso aqui aconteceu em t igual a ΔT. Ou seja, da ordem de 10 a menos 5 segundos. Tá? Então, você perturbou o escoamento, iniciou o escoamento, automaticamente ele seleciona o comprimento de onda mais amplificado. Tá? Isso é bem interessante. Não demora praticamente nada, né, para que ele seja selecionado. E a partir daí, então, observa, já está se manifestando a instabilidade, e logo em seguida já aparece aí as Kelvin-Helmholtz, no processo de enrolamento. Esse mesmo cálculo, se a gente faz em 3D, nós vamos ver o que é que acontece na terceira dimensão. Mas antes disso, nós vamos ver o seguinte. Nessa figura, então, 4.2, então vamos fazer alguns comentários sobre ela. A gente mostra uma sequência das fases do processo de formação das instabilidades de Kelvin-Helmholtz, em uma camada de mistura e desenvolvimento temporal. Em um primeiro momento, perturbações com uma banda larga de frequência são injetadas. Isso é importante, injetadas sobre um campo inflexional, o campo inicial. Nós inicializamos o escoamento com um campo inflexional, que é o requisito para ter formação das instabilidades.
Então, esse é um ótimo exercício para você desenvolver, tá? Fazer a simulação disso, como nós recomendamos na aula passada. Inicializa com um campo inflexional e vamos superpor um ruído branco. Então, nessa figura, o que a gente percebe? O processo de seleção do comprimento de onda mais amplificado, representado por lambda máximo. E, na sequência, nós observamos a manifestação de instabilidade sobre a camada cisadiante, que apareceu na figura 4.2b, a segunda. O que resulta do processo de amplificação das perturbações injetadas no escoamento. Essas instabilidades, né, uma sequência de Kelvin-Helmholtz, é uma sequência de instabilidades, aparecem com um comprimento de onda lambda máximo, que vai ser ilustrado na figura 4.5, que a gente vai mostrar, associado ao qual se define o número de onda mais amplificado. Então, está aqui o K máximo, é 2π sobre lambda máximo. Bom, observem que esse diagrama aqui nós já conhecemos. Para esse mesmo escoamento, nós utilizamos aqui o diagrama de Virchow e estabelecemos lá um dado número de Reynolds. E pelo diagrama, nós avaliamos quem era o K máximo. De forma equivalente, quem era o lambda máximo. E aí nós pegamos as nossas instabilidades, fizemos a medida, tá? Medimos a distância entre dois centros e achamos, com uma diferença muito pequena, aquilo que foi previsto com o diagrama. Então, isso é interessante, porque as duas metodologias, a análise de estabilidade linear e a simulação numérica, a simulação computacional, resolvendo as equações completas, levam ao mesmo comprimento de onda mais amplificado. Então, para ilustrar a utilidade desse diagrama, se a gente fixa o número de reis delta igual a 12, nós traçamos aí uma linha vertical e uma reta que cruza as isolinhas de taxa de amplificação. Em particular, essa reta ela vai cruzar uma isolinha que é de taxa de amplificação 0,1, que é aquela que tem o valor de amplificação máximo. Então, as demais isolinhas têm taxa de amplificação menores do que essa. Portanto, outras instabilidades vão se amplificar, porém, vão aparecer posteriormente. Né? E eu gosto de enfatizar bem isso para que a gente tenha uma ideia das não linearidades. Aqui, por exemplo, olha, o que aconteceu quando a gente observa num tempo superior àquele lá da letra da figura D. Aqui está o início do processo. Aqui a formação das instabilidades. E aqui há algo muito importante. Observem que entre essa figura e esta, aconteceu uma evolução. Essa evolução levou ao emparelhamento entre as duas instabilidades de Kelvin-Helmholtz primárias. Por que isso aconteceu? Porque já tinha um outro comprimento de onda igual a 2 vezes o comprimento de onda máximo mais amplificado, que é este aqui, ó. Este é o comprimento de onda mais amplificado. Agora, observem que
Qual é o outro comprimento de onda que está sendo amplificado? Um outro que é 2 vezes o lambda máximo. Por quê? Porque essa instabilidade aqui, olha, ela vai subir, esta vai descer, esta vai subir e esta vai descer. Como esta aqui sobe, ela entra numa região rápida. Essa desce e entra numa região lenta. Então, essa vai alcançar esta. E aí, como elas são corrotativas, aparece o emparelhamento, que está aqui, ó. O emparelhamento. Então, nessa estabilidade aqui, nós tínhamos 4 comprimentos de onda. Agora, nós temos 2 comprimentos de onda. 2. Aqui está 1, e o complemento aqui, porque é periódico, dá 2 comprimentos de onda. Mostrando, então, que apareceu uma instabilidade com um comprimento de onda 2 vezes o comprimento de onda mais amplificado. Mas esse processo de emparelhamento, ele já começou desde aqui, olha, desde aqui. Só que com uma taxa pequena, uma taxa de amplificação menor. Por isso apareceu depois. Primeiro formaram as Kelvin-Helmholtz, elas já estão desniveladas, elas não estão mais completamente alinhadas. Ah, mas visualmente eu não estou percebendo. Sim, são perturbações, portanto, são amplitudes, né, muito pequenas. A gente não está vendo visualmente, mas já está acontecendo. É isso que é importante entender. Forma, então, o emparelhamento, está aqui a evolução, né? E se a gente deixar a coisa continuar, o que acontece? Esta vai subir, esta vai descer, esta vai subir. Se a gente tivesse um número suficientemente grande, aqui o domínio foi restrito, então essa vai alcançar esta, e nós vamos formar agora apenas um par dentro do domínio. Então surgiu um outro comprimento de onda que é 4 vezes o mais amplificado. Em cálculos tridimensionais, nós vamos observar que comprimentos de ondas menores já estão também sendo formados, né, simultaneamente. Nós vamos mostrar logo mais. Pessoal, tudo bem até aí? Não sei até que ponto isso já é uma matéria conhecida de vocês, tá? Vocês já conheciam esse tipo de abordagem? Alguém já conhecia? Dário, você já conhecia? Eu já estudei um pouquinho sobre instabilidades de Kelvin-Helmholtz, porque eu estudo escoamento de filme, né, no meu doutorado. Então, Ok. na escala do filme, né, as instabilidades de Kelvin-Helmholtz, elas surgem como um efeito do cisalhamento do gás, né, da fase gás, sobre a fase líquida de filme e provocam ondas, né, na superfície do filme. E líquido pode se desprender dessas ondas, né, gotículas podem se desprender dessas ondas, gerando um fenômeno que é chamado de entranhamento de gotas, né, no escoamento de filme. Ok. Gotas e bolhas, né? Uhum. Tá. É interessante a abordagem. E os mecanismos são similares, tá? Porque se aparece que é o Helmholtz, é similar. Eu não digo que é igual, porque ali você tem 2 fases. Então, tem efeitos, né, de estratificação. Nós veremos, inclusive, que se a estratificação em massa específica for estável, isso é um efeito estabilizador, né? Mas você vai ter efeitos também amplificadores. E aí os dois vão trabalhar juntos, né, um contra o outro. Ok, pessoal. Essa imagem é uma imagem que a gente tomou emprestado aí da literatura, e que a gente também chegou a simular isso usando um código pseudoespectral. É uma imagem muito interessante, porque
permite a gente visualizar aqui, olha, vocês estão vendo aqui uma Kelvin-Helmholtz, uma sucessão delas. Mas aqui, olha, tem Kelvin-Helmholtz com comprimento de onda menor. São os harmônicos. Nos emparelhamentos anteriores, ou nessa aqui, quando isso aqui subir e quando isso descer, vai se emparelhar, vai formar um subharmônico. Essas de comprimento de onda menor serão os harmônicos. E percebam que, ao mesmo tempo que a mais amplificada está formando, essas já estavam sendo amplificadas. Num tempo posterior, elas então apareceram. Então, esses são os harmônicos. Aqui está o lambda máximo, né? E os comprimentos de onda. E observem que outros já estão aparecendo aqui, olha. Outros comprimentos já com efeitos tridimensionais. E à medida que esses comprimentos de onda vão se amplificando, vai formando, então, uma banda larga de instabilidades. E aí nós vamos tendendo a um regime de turbulência. Bom, esta aqui é uma imagem que foi feita na natureza, uma imagem, onde nós temos aqui a visualização de instabilidades do tipo Kelvin-Helmholtz na proximidade da Terra. Vocês podem ver aqui um muro, uma cerca, e houveram aqui algumas coincidências para que essa foto fosse feita. Coincidência de que forma? Primeiro, certamente apareceu aqui um campo de velocidade inflexional. Um campo de velocidade inflexional. Para que surgisse as Kelvin-Helmholtz. Bom, tem também as perturbações provenientes da própria movimentação da atmosfera. E a grande coincidência é que tinha uma nuvem coincidindo com a camada cisalhante. Olha lá. Isso é a grande coincidência. Por isso a gente não consegue visualizar com tanta frequência a instabilidade de Kelvin-Helmholtz na natureza. Porque precisa ter o cisalhamento inflexional e, coincidente com ele, precisa ter um traçador. Que esteja livre, porque se tivessem nuvens aqui também e aqui, tudo ia se misturar, a gente não ia conseguir visualizar. Então, essa é a grande coincidência. Tinha uma nuvem exatamente na camada cisalhante. E alguém que visualizou e se preocupou em fazer a foto. Então, isso acontece com mais frequências do que nós visualizamos. Porque a gente não visualiza por falta de contraste, por falta de um traçador para a gente visualizar o que está acontecendo. Aqui temos outras fotos, também na atmosfera terrestre, de uma forma não tão nítida, né? Mas nós temos aqui a presença das Kelvin-Helmholtz. E aqui, no encontro das águas do Rio Negro e Solimões, nós temos também a presença de instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Aqui já seria uma camada de mistura do tipo espacial. Nós ainda vamos estudar. Aqui é temporal. Ok? Então, são alguns exemplos onde a gente encontra a camada de mistura temporal na natureza. Bom, agora, para a gente estudar os efeitos tridimensionais, nós podemos usar simulações computacionais. Nesse sentido, foram, então, realizadas simulações aqui no laboratório, usando o nosso simulador. E nós definimos um domínio. Aqui está dado, estão fornecidos os detalhes, que vocês podem replicar o experimento com as mesmas informações. Então, pegamos um diâmetro de 0,8, 0 até 8,
depois de 0 até 4 e de 0 até 8 metros cúbicos. Esse é o domínio. E trabalhamos aí com uma malha não tão fina, olha, 64 por 32 por 64 células. Sabendo que, à medida que as instabilidades desenvolvem, nós vamos ter regiões de forte nível de cisalhamento, e aí entra em ação o refinamento adaptativo. Tá? Nós inicializamos o escoamento da seguinte forma. A componente U é 20, tangente hiperbólica de y menos 2 sobre delta. E para V é 0 e para W é 0. Então, esse é o campo de velocidade inicial. É o T0. Y é a coordenada transversal. E delta é a espessura da camada de mistura. Aqui eu não forneci o delta inicial. Mas no livro vocês vão encontrar. Bom, pessoal, mais informações. As velocidades das correntes livres, nós impusemos menos 10 e 10. Sobre as três componentes de velocidade, nós fizemos a superposição de um ruído branco. Com as seguintes intensidades: 1% na velocidade na direção do escoamento, 0,5% na direção vertical e 0,25% na direção transversal. Então, com essas intensidades de diferentes valores nas três direções, a gente modelou eventuais diferenças físicas nas três direções. E nesse exemplo, essas diferenças têm sentido didático apenas, para a gente entender o que pode acontecer se você aumenta a intensidade em uma direção em relação à outra. Isso também é um experimento que já permite a gente verificar a possibilidade de controlar, né? Controle de transição. Bom, a espessura inicial, eu disse que não tinha fornecido, mas está aqui, ó, delta 0, 0,1 metro. Essa é a espessura inicial da camada de mistura, quando a gente injetou a perturbação. Fornecemos também a viscosidade cinemática, e com isso a gente calculou o número de reinos inicial, 200. Trabalhamos com condições de contorno periódicas, e dessa forma, né, as instabilidades que saem, elas são reinjetadas através da periodicidade. Bom, pessoal, então está tudo especificado aí. Com essas informações, inclusive, a gente pode ir lá no artigo do Betchov e já retirar qual é o lambda máximo. E aí vamos simular e vamos medir com a régua e verificar se fecha com o que foi previsto com a teoria de estabilidade linear. Então, nessa figura 4.7, tá aqui, observe o que a gente tem. Isso aqui é a condição inicial, A. E tem A, condição inicial. Em B, já transcorreu um certo tempo, eu não precisei aqui o número de passos de tempo. Observa que o que nós temos aqui na condição inicial é o ruído. A gente não consegue visualizar nada de coerente. É o ruído. Mas, após um passo de tempo, esse ruído já foi organizado, fazendo, então, aparecer a primeira instabilidade com lambda máximo. E aqui nós já temos as Kelvin-Helmholtz formadas. Vendo aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, temos 4 comprimentos de onda. Sendo que já está começando aqui a ter uma outra instabilidade, né, que é essa bifurcação. Está aparecendo simultaneamente com a formação das Kelvin-Helmholtz. Então, esse aqui é um efeito que só pode ser observado
em 3 dimensões. E observa aqui a formação já de filamentos transversais. Estão começando a aparecer. Percebam, pessoal, que aqui tem um efeito de visualização, porque nós escolhemos aí um isovalor do... O que nós estamos usando aqui para visualizar? Olha lá, o critério Q. Critério Q. Esse critério também está explicado lá no livro. Escolhemos um isovalor. Se nós apertarmos mais esse isovalor, nós vamos intensificar esse defeito aqui. Mas nós vamos ver menos dessas instabilidades. Então, visualizar o escoamento é um processo de busca. Você vai trabalhando com diferentes valores da variável usada para visualizar, no caso o critério Q, até que você veja coisas interessantes e você vai explorando isso. Eu posso, por exemplo, perguntar, será que aqui eu não tenho mais filamentos já presentes? Pode ser que sim. Se eu apertar o critério Q, eu vou buscar, de repente, mais informações que estão presentes. Ali, eu tive que escolher um isovalor, senão a visualização em 3D fica muito bagunçada e você não vê nada. Olha aqui no tempo posterior àquele. Os filamentos já se intensificaram, tá vendo? E já apresenta aqui um certo comprimento de onda. Ó. Então, este é o lambda máximo. Lambda máximo. Aqui já é um harmônico. Aqui já tem um outro que está aparecendo. E aqui, num tempo posterior, nós já temos aí um elenco de instabilidades. Observe essa Kelvin-Helmholtz como oscilou na terceira dimensão. Olha lá. Mas já bem tridimensional. Ou seja, aqui nós já estamos em um regime já de turbulência. Não podemos dizer que é uma turbulência plenamente desenvolvida, mas já é turbulência. Já tem um espectro largo de frequências, um espectro largo de números de onda. Como é que eu verifico isso quantitativamente? Eu instrumento, eu coloco sondas no domínio, amostro ao longo do tempo e faço o tratamento estatístico, levanto o espectro de estruturas sublunares, através, por exemplo, da energia cinética turbulenta. E aí nós vamos comprovar quantitativamente se eu já tenho um espectro largo. Isso pode ser feito através da instrumentação do experimento virtual. Ok, pessoal? Entenderam, então, como é que a gente trabalhou? Ruído branco na condição inicial, no campo inflexional, e observamos a evolução. A primeira coisa que nós checamos é se a gente conseguiu reproduzir com esse lambda máximo aqui, o lambda máximo que a gente previu com a teoria de estabilidade linear, usando o diagrama de estabilidade de Betioff. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Bom, o que nós temos aqui, olha lá, vamos ver aqui na legenda. Uma camada de mistura em desenvolvimento temporal, nós estamos visualizando o isovalor do critério Q. No item A, ou melhor, na figura A, nós temos ruído com as sementes em intensidades diferentes nas 3 direções, que é o caso simulado anteriormente. No item B, ruído com a mesma semente, no caso A, e com intensidades iguais e inferiores ao caso A. Iguais entre si, nas 3 direções. Na figura C, nós vamos ter ruído com a mesma semente, com as mesmas sementes, aqui está confuso, mas com sementes diferentes do caso B, mas com intensidade iguais ao caso B. Então, você mudou a semente. E no item D, ruído somente na direção longitudinal. Então, observa que a gente fez aqui variações do tipo de ruído injetado. E o que resultou? A gente percebe que já nesse tempo,
quando a gente compara as três figuras, a gente visualiza coisas completamente diferentes. Por exemplo, aqui, olha, nós temos esta junção, aqui não aparece. Ela aparece de forma muito diferente aqui. Ou seja, se você perturba o escoamento com grandezas muito pequenas, da ordem, com amplitude da ordem de 10 a menos 5, o valor da velocidade da corrente livre. Isso é o bastante para disparar um processo de transição diferente. Isso faz parte, então, daquela característica que nós vimos lá no capítulo 1, da imprevisibilidade. O escoamento é muito sensível a pequenas variações nas perturbações injetadas. É isso que a gente evidenciou aqui com a simulação. Pequenas variações na perturbação, na condição inicial, faz com que a transição seja completamente diferente, siga caminhos completamente diferentes. Porém, se nós fazemos a estatística nas 4 situações, por exemplo, neste tempo, qual é o campo de velocidade média? Nós vamos obter a mesma coisa nos 4. Qual é o espectro de energia cinética turbulenta? Se a gente pega um instante mais avançado, um tempo mais avançado, onde a gente já tem turbulência, nós vamos levantar o espectro. Nós vamos ver que o espectro será o mesmo para os 4. O que eu quero dizer? É imprevisível se nós buscamos reproduzir as informações no tempo e no espaço. Não coincide. Mas as informações estatísticas a gente consegue recuperar e de forma independente da condição inicial, do tipo de ruído injetado. Ok, pessoal? Então, é graças a isso que a gente consegue fazer engenharia, porque nós precisamos de informações estatísticas. Agora, se a gente precisa de fazer previsão meteorológica, isso é uma dificuldade. Grande sensibilidade às condições iniciais. E veja que os meteorologistas, eles não dispõem de informações muito acuradas para inicializar as simulações. Então, isso é uma dificuldade, né, no processo de previsão meteorológica. Isso aqui é uma imagem, pessoal, uma imagem antiga de um experimento material onde a gente percebe, numa camada de mistura temporal, o aparecimento das Kelvin-Helmholtz com o lambda máximo. Está lá o lambda máximo. Mas aqui nós temos um lambda harmônico. Um lambda harmônico. Na verdade, aqui é um sub-harmônico, porque é um comprimento de onda maior. Um lambda sub-harmônico. E aqui, olha, nós já temos outro comprimento de onda, que pode ser um harmônico, que é um comprimento de onda menor que lambda máximo. Isto é um momento observado aqui no experimento, na bancada, com escoamento de um gás, onde o autor fez à mão o que ele observou de forma não nítida no experimento. Então, ele esquematizou à mão para explicar um pouco do processo de transição. Observe como é interessante a não linearidade que a gente observa aqui, olha. O movimento de rotação das Kelvin-Helmholtz induziu a formação desses filamentos. Esses filamentos se enrolam sobre as instabilidades primárias e deformam as instabilidades primárias. E à medida que se deforma, você também dá origem a outros comprimentos de onda. Então, isso faz parte daquele processo que a gente chama de não linear durante a transição. Então, o cenário que a gente está apontando aqui para a transição em uma camada de mistura temporal. Qual é o cenário? Temos a formação de estruturas primárias, tipo Kelvin-Helmholtz, com lambda máximo. Ao mesmo tempo,
nós temos outros comprimentos de ondas sendo amplificados, que vão dar origem a instabilidades transversais, a formação de filamentos longitudinais, via de regra contrarrotativos, a deformação devido a efeitos mecânicos. Observa que os filamentos de velocidade têm uma resistência mecânica. É tanto que está deformando aqui, olha. Está deformando. Está puxando como se fosse um barbante. E aí, tridimensionalidade vai se desenvolvendo, tendendo, então, ao regime de turbulência. Então, esse é o cenário que a gente pode apontar aí para vocês, que a gente compreende da transição à turbulência de uma camada de mistura temporal. Ok, pessoal?